Continuamos a estudar a segunda carta de Paulo a Timóteo. Estamos no segundo capítulo deste livro. Percebemos logo no início do capítulo 2 que é no terreno que nós percebemos quem são os verdadeiros cristãos. Por vezes estamos cheios de teoria, mas a prática não demonstra a força das nossas palavras. Depois disso, nós percebemos que a salvação vem do Senhor. Significa isso que nós somos salvos pela sua graça, isto é, algo nos foi dado quando nada merecíamos, mediante a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ao nos ter sido dado esta grande bênção, temos obrigatoriamente a necessidade de levar o Evangelho a toda a criatura, até porque foi através deste meio que Deus determinou salvar o seu povo. O tema da mensagem de hoje é: quem sou eu? Esta pergunta impõe-se cada vez mais nos dias de hoje. Quem sou eu quando ninguém me está a ver? Será que sou a mesma pessoa quando tenho várias pessoas a olharem para mim? Quem sou eu quando parece que está tudo perdido? Quem sou eu quando as pessoas à minha volta me irritam? Quem sou eu quando estou perante Deus? Vamos então abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 26. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 a 26. Antes de entrarmos nestes versículos, queria apenas dizer aos irmãos que alguns historiadores acreditam que os versículos 11 a 13 fizeram parte de um inário cristão e Paulo estaria desta forma a recordar a Timóteo, através da letra de uma música, as verdades do Evangelho. Logo aqui nós podemos abrir uma nota importante. Damos graças ao Senhor porque na Igreja Batista da Graça nós cantamos e louvamos ao Senhor através da palavra do nosso bom Deus. E muitas das vezes o que nós vemos aí são pessoas a cantarem, mas quando nós vamos analisar as letras, pouca profundidade bíblica tem. Às vezes é quase só manda fogo, manda chuva, manda água, manda tudo, mas sobre Jesus, sobre Deus, sobre quem Deus é, nada dizem. Então nós lemos neste texto e vamos ver neste texto Paulo a recordar a Timóteo, através provavelmente de letras de um inário cristão, as verdades do Evangelho. E vamos perceber também como podemos analisar a nossa vida e perceber quem nós somos diante de Deus e quem nós somos diante dos homens. Olhemos para o versículo 11 e 12. Fiel é esta palavra. 11 e 12, parte inicial do versículo 12. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos com Ele, também com Ele reinaremos. Reparemos, diz o texto que se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Como é que isto é possível se a morte de Jesus já ocorreu? Será que ainda há hipóteses para nós? Não devemos ter dúvidas, até porque nós vimos há 15 dias atrás, a salvação vem do Senhor. Saber disto é uma garantia, como também o maior ânimo que nós podemos ter nesta vida, porque a salvação vem do Senhor, porque nós somos salvos por causa daquilo que Cristo fez e continuamos a ser salvos por causa daquilo que Cristo fez. Só podemos ser reconciliados com Deus mediante a ação de Cristo naquela cruz. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada em nós que Deus pudesse olhar e dizer: eu quero salvar aquela pessoa. Nesse sentido, nós precisamos de olhar para Jesus, ter fé naquilo que Ele fez e reconhecermos que somos pecadores, desejando ao mesmo tempo viver uma vida que agrade a Deus. Esta verdade, a verdade deste versículo 11 e 12, nós encontramos em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 6. Se tivermos fé em Jesus Cristo e o reconhecermos como nosso Salvador e Senhor, então nós estamos ligados com Ele na sua morte.
Como é que podemos demonstrar publicamente? Através do batismo, o qual é a manifestação pública de uma realidade que já ocorreu no nosso interior. Não se esqueça, se tiver fé em Jesus e reconhecer que é pecador, mostrará que esteve na sua morte. Em segundo lugar, percebemos neste versículo que se perseverarmos até ao fim, iremos reinar com Ele. Esta parte do versículo remete-nos até às palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Significa isso que aqueles que perseverarem até ao fim são aqueles que realmente são salvos. Ou seja, a evidência da salvação é a perseverança. Ninguém pode dizer que é salvo apenas porque levantou o seu braço num apelo qualquer, ou então foi à frente num apelo evangelístico e depois viver a vida à sua maneira. Não. Perseverança. Viver da forma como Deus quer. Uma nota importante sobre este aspecto. A perseverança não é sinal de perfeição. É sinal, sim, que estamos a dizer a Deus diariamente: Senhor Deus, ajuda-me, pois estou a lutar com algo na minha vida e eu preciso de Ti. Então precisamos cada vez mais de recorrer à cruz e pedir ao Senhor que nos ajude a viver como Ele quer, pois estamos a lutar na nossa vida. Caso isto não aconteça, o que acontece muitas vezes com aqueles que nem querem saber de Jesus, ou então até estão a viver um cristianismo nominal, e eu creio também, deixem-me fazer esta leitura, que já quase podemos dizer já há evangélicos não praticantes, que são aquelas pessoas que dizem: sei que Deus existe, mas eu também existo. Deus existe, eu existo, logo eu tenho o direito de viver a vida como eu quero. Ok, eu tenho, sim, Deus está lá, eu também estou cá. Deus é Deus, eu também sou o Deus da minha vida. Por isso, eu vivo a vida conforme eu quero. Sim, há uns anos atrás eu fui à frente, sim, há uns anos atrás eu fiz a oração do pecador. Isso, meus irmãos, é pouco e para nada serve. Vamos ver a resposta a isso. Versículo 12 e 13. Se o negarmos, ou se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Paulo mais uma vez citou as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 10:33. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do Pai, ou do meu Pai que está nos céus. Esta é uma advertência séria do Senhor Jesus e Paulo usa também para exortar Timóteo. Aqueles que negarem o Senhor Jesus de forma evidente, através da sua vivência, vivem a vida como se Deus não existisse, Jesus também irá negá-los no último dia. Não podemos aplicar aqui a negação temporária. Por caso assim fosse, então Pedro não seria salvo porque negou o Senhor Jesus Cristo. E nós também negamos o Senhor Jesus Cristo muitas vezes na nossa vida. O texto fala da negação clara e plena das pessoas que não querem nada com o Senhor Jesus Cristo. Então, essas pessoas que negarem o Senhor Jesus também irá negá-las. Uma séria advertência contra uma heresia que está a entrar no meio evangélico chamada de universalismo, que diz que no fim o amor de Deus prevalecerá e todos os homens serão salvos. Esta é uma das maiores heresias e que está a entrar no meio evangélico e nós precisamos de ter muito cuidado com isso. Então podemos aplicar sim neste texto a negação clara e objetiva do Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Olhemos para a segunda parte deste texto. Se formos ou somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O que é que significa isto? Será que nós, se formos infiéis,
Deus é fiel para nos salvar. Então nós não podemos negar, porque Deus nega. Mas se nós formos infiéis, Deus permanece fiel e irá salvar-nos. Será que é isso que o texto indica? Será que a nossa negação a Jesus não é evidência da nossa infidelidade para com Ele? Jesus é fiel para salvar todos aqueles que nele acreditarem. Nós encontramos essa realidade em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, a sua fidelidade também se mantém ao condenar aqueles que não manifestarem fé no Senhor Jesus Cristo. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, aqueles que são infiéis, Deus permanece fiel na sua condenação. John Stott, acerca deste versículo, resume bem o verdadeiro sentido. A fidelidade da parte de Cristo significa que Ele executa as suas ameaças, bem como as suas promessas, pois se Ele não nos negasse em fidelidade às suas claras advertências, Ele teria de negar-se. Contudo, uma coisa a respeito de Deus é certa, fora de toda a dúvida, que de maneira nenhuma Deus pode negar-se a si mesmo. Então Paulo estava a dar força a Timóteo a dizer estas palavras, lembrando de que Deus sabe o que faz e que a salvação que existe em Deus é infinitamente superior a qualquer ameaça que o ser humano nos possa fazer. Lembremos-nos, Timóteo estava a sofrer por causa das ameaças, por causa da perseguição, por causa dos falsos mestres que se estavam a levantar dentro da igreja. Timóteo estava a claudicar, estava a ficar sem forças. E Paulo lembra-o desta verdade. A salvação que existe em Deus é infinitamente superior a qualquer ameaça que o ser humano possa fazer. Por outro lado, a condenação de Deus é muito superior a qualquer condenação que o ser humano nos possa fazer. Até porque tudo o que Deus faz, ou a salvação, ou a condenação, tem sempre consequências. Quem sou eu? Quem sou eu quando ninguém me vê? Versículo 14. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Paulo conhecia então a missão dura que Timóteo estava a enfrentar. Ele conhecia todo o seu contexto. Conhecia o estado de desespero, conforme nós vimos, que Timóteo estava a enfrentar. Por causa disso, então, Paulo teve de dizer a Timóteo para continuar a pregar o Evangelho, pois é a única mensagem que tem poder para transformar vidas. Prega o Evangelho, não te esqueças. Deus tem muito povo para salvar. Se nós formos ver o contexto do versículo 2, é precisamente esse. Continua a pregar o Evangelho. Deus tem muito povo para salvar. Fala e não te cales. A mensagem é muito poderosa para que possamos guardá-la só para nós, mesmo podendo ter os nossos medos ou até os nossos receios daquilo que nos possam dizer. É sempre uma questão de perspectiva. A quem nós queremos agradar. Fala e não te cales. Não tenhas medo daquilo que as pessoas te possam fazer, mas proclama sempre o Evangelho. Quem sou eu? Paulo vai ainda mais longe na importância de não nos desviarmos daquilo que Deus tem. Ele deu uma ênfase muito grande àquilo que muitas das vezes nos faz perder o foco no nosso ministério, na nossa vida.
Vejamos a importância que Paulo deu a esta questão, pois, segundo a parte final deste versículo, as discussões servem apenas para destruir e levar à ruína ou subversão dos ouvintes. É verdade que nós não sabemos ao pormenor que tipo de discussões seriam estas. No entanto, se nós olharmos para a primeira carta, no capítulo 1, versículo 4, podemos depreender que muito provavelmente algumas destas discussões estavam relacionadas com lendas escritas em livros apócrifos, talvez até sobre alguns nomes que as genealogias do Antigo Testamento têm. Tudo isto, os falsos mestres estavam a usar para deturpar a verdade e tirar Timóteo do foco. Mais tarde, estas pessoas foram consideradas hereges. Versículo 15. Procura, Paulo a dizer a Timóteo de uma forma muito clara, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Paulo é sempre muito claro, é sempre muito objetivo naquilo que diz a Timóteo. No fundo, o que Paulo estava a dizer era isto: é Deus que tens que prestar contas. É a aprovação de Deus que tu tens de desejar. Não fiques à espera que as pessoas aprovem o teu ensino, porque tu foste chamado a proclamar a verdade, independentemente daquilo que as pessoas possam pensar. Mas, por favor, não percas tempo com coisas inúteis, pois isso apenas irá desgastar-te e perderás o foco daquilo para o qual Deus te chamou. Ensinar é algo muito importante na vida da igreja. E às vezes acha-se que é algo menor no ministério pastoral. E isto, meus irmãos, não é apenas uma questão de horas de estudo, mas é, acima de tudo, uma questão de fidelidade e responsabilidade diante de Deus e para com o seu povo. Muitas vezes estamos a estudar e a nossa preocupação, a grande preocupação que nós temos, é sermos fiéis ao texto bíblico, não dizer algo que o texto bíblico não diz. Por isso, a nossa igreja deseja o estudo, a pregação, a expositiva. Não é em vão que em Atos 6 nós podemos ver que a igreja escolheu pessoas, diáconos, para que os apóstolos investissem o seu tempo, primeiramente na oração e depois no ensino. Além disso, nós podemos ver o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, são poucos aqueles que devem ensinar. Saibam que nós, os que ensinamos, teremos um julgamento muito mais rigoroso. Então, todos aqueles que ensinam a palavra de Deus, todos aqueles que pregam a palavra de Deus na igreja, terão um julgamento mais rigoroso. O ponto de Paulo, então, é muito claro. Concentra-te no ministério da palavra. Não procures agradar as pessoas. Prega a palavra. Mas para isso acontecer, tens de conhecer a palavra de Deus. E ao mesmo tempo que estiveres a conhecer a palavra de Deus, conhecerás cada vez mais o Deus da palavra. É por isso que nós queremos ler a palavra de Deus. Quem sou eu? Paulo continuou ainda com outras exortações. Vejamos, versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão em piedade ainda maior. No fundo, o que nós podemos depreender destas palavras é que Timóteo não devia perder tempo ao dar ouvidos e responder-lhes na mesma medida com as pessoas que apenas queriam destruir a igreja com os seus falsos ensinos. Não percas tempo com isso. Evita esse tipo de coisas. Versículo 17 e versículo 18. Vejamos. Além disso, a linguagem dessas pessoas corrói como um cancro, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade,
asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Reparemos no poder do ensino, então, mais uma vez na vida da igreja, pois os falsos mestres estavam a destruir lentamente a igreja. Paulo usou uma imagem muito forte. Tal como o cancro, o falso ensino espalha-se muito facilmente e consome a vida das pessoas. Tal como aconteceu, e ele refere aí 2 nomes, quase sem darem conta. Estas pessoas não acreditavam na ressurreição corpórea dos discípulos de Jesus, pois achavam que a mesma já tinha acontecido quando a morte de Jesus. Nós não vamos entrar muito neste ponto. Primeiro aos Coríntios 15, quem tiver interesse pode depois em casa poder fazer esta análise. O importante é saber que eles estavam a ensinar coisas heréticas, como também estavam a fazer com que pessoas fossem embora da igreja. Por tudo isto, Timóteo precisava de ser firme. Não em si mesmo, mas firme em Deus e em quem Deus é, e também na promessa de que Deus protege a sua igreja. Vejamos no versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, reparemos nas palavras, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Diz-nos o versículo que o firme fundamento de Deus permanece. Se nós olharmos para 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, tudo leva a crer que Paulo estava a referir-se à igreja. Além disto, esta palavra fundamento é usada na Septuaginta, é o Antigo Testamento traduzido no grego koiné, para referir-se ao seu povo. A palavra é essa usada em Isaías 28:16, que diz: portanto, assim diz o Senhor, vede, eu ponho por fundamentos em Sião uma pedra preciosa, escolhida uma pedra angular, como os seus fundamentos, aquele que crer nele nunca será abalado. Sendo assim, Timóteo devia se manter firme, porque a igreja do Senhor sempre prevalecerá. E prevalecerá, porque a igreja do Senhor tem, diz-nos o texto, o seu selo. Uma nota sobre esta palavra selo. Os selos eram usados para identificar a propriedade de alguém e, como as assinaturas de hoje em dia, para garantir a sua autenticidade, genuidade e integridade. Então, a igreja tem o selo para ser identificada como propriedade do nosso Deus. Além disso, segundo este texto, percebemos que os filhos de Deus irão mostrar quem são quando se afastam dos falsos ensinos, vivendo então conforme o desejo de Deus. Curioso olharmos para este texto e percebemos 2 aspectos importantes. Primeiro, Deus sabe quem são os seus. A igreja invisível. Deus sabe quem são os seus. Em segundo lugar, os seus viverão conforme o Pai lhes disse. E isso será visível. A igreja visível. Quem sou eu? Versículo 20 a 21. Alguém pode ler? Obrigado. Estes versículos mostram que numa igreja tanto pode haver bons como maus mestres, mas além disso, nunca se sabe aquilo que Deus pode fazer com os falsos profetas. No entanto, apesar disso, a igreja deve rejeitar veementemente os seus ensinos. Caso contrário, a tolerância é a evidência inconsciente da aceitação face a esses ensinos. Como lidar então com os falsos mestres? Versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que do coração puro invocam o Senhor.
Então, depois de ter admoestado a Timóteo sobre o cuidado que devia ter com os outros, Paulo mostrou-lhe o caminho que ele devia fazer para então estar pronto para enfrentar os problemas. Timóteo era considerado um jovem naquela altura. Ele devia ter aproximadamente 40 anos. Como tal, ele lidava certamente com os problemas que os jovens enfrentam. O desejo da aprovação, o orgulho, o desejo da riqueza, poder, a fama, os ciúmes e um desejo por discussões inúteis. Paulo Ribeiro está todo contente porque eu disse 40 anos, um jovem. Então ele ainda pensa que é jovem. Mas este texto é claro. Afasta-te das paixões de mocidade. O desejo de seres aprovado pelas pessoas que estão ao teu lado. A soberba. O desejo de teres riqueza. Teres influência. A fama. Os ciúmes e um desejo por discussões inúteis. Reparemos na palavra que Paulo usou para mostrar a atitude de Timóteo perante estas coisas. Reparem na parte inicial. Foge. Foge. A palavra no original significa mesmo abandonar, procurar segurança noutro lugar, desaparecer daquele sítio. Foge. Há coisas que aparentemente trazem um senso de segurança ou até de superioridade. No entanto, não glorificam a Deus, porque a verdadeira segurança e conforto só existem em Deus. E só Ele é que é superior a nós. Mais uma vez toco num aspecto importante. Quem acha-se superior aos outros é porque ainda não compreendeu a superioridade de Cristo sobre a sua vida. Fujamos então de tudo o que não revela o quanto precisamos e dependemos de Deus. Por isso, tal como diz o versículo, devemos seguir a justiça, isto é, fazer aquilo que é correto. Devemos seguir a fé, isto é, sermos fiéis e dignos de confiança. Devemos seguir o amor, ou dar ao outro o melhor que nós podemos, como também seguir a paz através dos nossos relacionamentos na igreja. A igreja deve ser então uma comunidade onde estas características são evidenciadas: justiça, a fé, o amor e a paz. Logo, toda a arrogância, toda a murmuração, toda a soberba, toda a superioridade deve ser deixada de lado. Versículo 23 a 26. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então Paulo continua a exortar a Timóteo para que ele não entrasse em discussões inúteis, até porque muitas delas não estavam relacionadas com aquilo que era importante, a palavra de Deus. Além disso, não devia procurar a contenda com as pessoas, mesmo que as pessoas pudessem tocar-lhe na parte mais frágil da sua vida. Ele não devia contender. A contenda, quem vive em contenda, tem o desejo de ajustar as contas, tratar mal, fazer ao outro segundo aquilo que ele merece. Uma nota sobre isto. Hoje em dia parece que há pessoas que gostam sempre de viver em contendas, porque simplesmente não conseguem viver em paz com as pessoas que estão à sua volta. Estão sempre a arranjar confusão. Estão sempre a ver o cisco na vida das outras pessoas, esquecendo-se da trave que está diante dos seus olhos. Elas não estão cansadas dos outros. Elas estão cansadas da sua própria vida e ainda acham que a vida lhes deve algo. Certamente este tipo de coisas, ou estas pessoas
ainda não perceberam como Cristo, ou em Cristo, a nossa vida está resolvida. Quando assim for, um servo do Senhor não deve desejar discussões, pois as mesmas só trazem confusões. Nestes versículos vemos outro aspecto importante. O servo do Senhor deve estar sempre pronto a dizer a verdade, com toda a calma necessária, e encarar com mansidão aqueles que o enfrentam, para que, se assim for da vontade do Senhor, eles possam chegar ao arrependimento. Significa isto que devemos dizer a verdade, mesmo quando colocam a verdade em causa, mas sempre dizer com mansidão, com tranquilidade, para que, se as pessoas tiverem alguma coisa a dizer sobre nós, não seja sobre o nosso caráter, mas sim sobre não concordância com a palavra de Deus. Se as pessoas se afastarem, seja sempre por causa então do Evangelho e nunca por causa da nossa conduta. É que às vezes somos tão ásperos com as pessoas, que aqueles que estão ao nosso lado perguntam: mas afinal, qual é a diferença que há entre esta pessoa que se diz cristã e o meu vizinho? Devemos ter mansidão, devemos ter calma, temor, respeito, não sermos ásperos. A gentileza não faz com que as pessoas se arrependam. É verdade, a gentileza não faz com que as pessoas se arrependam, mas pelo menos poderão compreender melhor o amor de Deus. Podemos tirar então destes versículos pelo menos 3 aplicações muito práticas para as nossas vidas. Nas discussões, revela que tipo de relação tem com Deus. Quando nós discutimos, revelamos o tipo de relação que nós temos com Deus. Timóteo, perante os problemas, estava a desanimar e provavelmente não estava a saber lidar bem com os confrontos, ao não saber fugir das contendas. Que tipo de pessoas nós somos quando as discussões aparecem? Que tipo de pessoa eu sou quando a mostarda chega ao nariz? É isto que nós costumamos dizer. Que tipo de pessoa eu sou? Quando somos pressionados, nós mostramos o nosso interior. Quando somos pressionados, é quase como se fosse um raio-x à nossa alma. Devemos sempre então agir com mansidão, mesmo quando estamos a ser colocados em causa. E fazemos isso não por causa do amor a essa pessoa, mas sim por amor a Cristo. Recordemos do que disse Paulo a Timóteo, que deve ser a nossa medida também. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Lembremos-nos também que Jesus foi ultrajado, injuriado, sofreu danos físicos e muito mais, mas nunca deixou de mostrar quem era. Quem sou eu? Em segundo lugar, cuidado com as suas paixões. Timóteo foi aconselhado a fugir das suas paixões, porque quando somos motivados pelas nossas paixões, normalmente deixamos de ser racionais e muito menos espirituais. Acredito que muitas vezes nós temos prioridades trocadas na nossa vida, a nível do nosso tempo. Olhar para o nosso tempo, talvez ainda não possamos perceber que Deus é Senhor. A forma como gerimos a nossa agenda, se calhar Deus ainda não é Senhor dessa área do tempo. E às vezes com o tempo mal gerido, nós estamos a provocar algo na nossa família que não é o ideal. Como é que nós gerimos o nosso dinheiro? Será que Deus é Senhor do nosso dinheiro? Tenho um amigo meu que diz o seguinte: quando ainda não deixamos, ou quando não deixarmos que Deus toque na nossa carteira, é evidência clara que Deus também não tocou no nosso coração.
Então, nós também devemos mostrar que na forma como nós gerimos o dinheiro, Deus também é Senhor. E nós vimos isso hoje de manhã, na Escola Bíblica Dominical. Às vezes nós estamos mais preocupados em aumentarmos o nosso reino do que contribuímos para o reino. Qual é a nossa prioridade a nível de serviço, a nível de responsabilidade? Quando nós somos colocados perante responsabilidades na igreja, como é que nós lidamos com elas? Será que lidamos com a mesma forma com as responsabilidades que não são da igreja, que são relativamente ao nosso trabalho? Terceiro e último lugar, combatemos os falsos ensinos com a pregação da verdade. Nós não estamos aqui para que, em nome do amor, aceitar tudo o que a cultura nos impõe. Mas porque amamos as pessoas, nós estamos aqui para dizer a verdade em amor. As pessoas podem não gostar do que dizemos. Podemos até ser mais severos quando o Evangelho está a ser posto em causa. Nós vemos isso. O apóstolo Paulo, mesmo a pessoa que diz a Timóteo, foge das discussões inúteis, foi aquele que enfrentou olhos nos olhos a Pedro, porque ele estava a deturpar o Evangelho. Mas nunca, então, devemos perder as tribeiras com coisas que não são importantes. Para isso, mais do que sabemos lidar com a palavra, que é fundamental, temos que ter uma relação com o Deus da palavra. Em certo sentido, é muito mais fácil falar com o Deus da verdade com as pessoas do que nós dobrarmos os nossos joelhos perante esse mesmo Deus. Se começarmos a falar diariamente de Deus às pessoas, nós falaremos também diariamente dele àqueles que estão à nossa volta. Se nós estamos aqui, foi porque alguém nos evangelizou. Será que estão a faltar pessoas aqui porque nós não as evangelizamos? Pensemos nisto. Termino relembrando a missão que Deus deu à igreja: fazer discípulos. Será que nós estamos a cumprir a nossa parte em fazer discípulos? Quem sou eu? E eu desejo que cada um de nós possa dizer e cantar de forma convicta o coro que vem a seguir. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra a minha vida e fala de novo. Eu quero ser um vaso novo. Deus nos possa abençoar.